Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Olá, meus queridos. Nós vamos falar sobre o grande trono branco e quem está lá, que é o juiz. Quem é que vai julgar toda a humanidade ali no grande trono branco? Então, eu quero começar lendo para vocês Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O relato de Apocalipse 20 fala deste grande julgamento do trono branco, porque nos conta sobre o julgamento final dos habitantes da terra, né? Nos conta que não vai ficar ninguém que tenha passado por essa vida que não seja julgado. Ninguém pode ler uma sentença dessa e não perceber que a maneira que você vive importa. A maioria das pessoas sabe que haverá um julgamento futuro, no qual todos vão comparecer diante de Deus, né? Agora, os que não conhecem a Bíblia, na maioria das vezes, têm um entendimento totalmente enviesado, errado, né? Por quê? O entendimento mais comum diz que Deus vai avaliar as nossas vidas, né? As nossas boas obras, as ruins, como se você estivesse numa prova final, num exame final, e aí, se você tirou nota 5, 5,5, você vai passar e vai estar no céu. Gente, isso está muito longe da verdade. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia diz que se você não tiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. E todo mundo vai ter que comparecer diante de um tribunal, né? Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que poucas pessoas sabem é que não haverá somente um julgamento. Nós teremos 2 dias de julgamento, segundo a Bíblia. Então, o primeiro é o julgamento do tribunal de Cristo, onde somente pessoas salvas vão comparecer. E o segundo é o julgamento do grande trono branco. Agora, o que determina se você vai para um e vai para outro? É o seu relacionamento com Cristo, que vai determinar a qual tribunal você vai comparecer. Primeiro, o Bimá de Cristo, ou Tribunal de Cristo, ele acontece logo após o arrebatamento, tá? E é só para salvos. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E o apóstolo Paulo deixa claro que a nossa obra ela é comparada aos diversos materiais, né? Ouro, prata, madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O fogo vai provar, o tribunal de Cristo, na verdade, vai ser o fogo passando sobre as nossas obras, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Quando o fogo passa por algo que é semelhante ao ouro, prata ou pedra preciosa, purifica, mas a coisa permanece. Quando passa sobre madeira, feno e palha, só sobra pó. Então, é isso que a metáfora está dizendo. As nossas obras vão ser julgadas no tribunal de Cristo. As que permanecerem, galardão.
As que não permanecerem, você perdeu tudo aquilo que você fez, tá? Mas o apóstolo Paulo é claro, né? Que todos que estiverem ali vão ser julgados e alguns passarão como pelo fogo, mas estarão salvos. Contudo, perderão os seus galardões. Agora, o segundo tribunal é o do Tribunal do Grande Trono Branco. E esse é um julgamento que é tanto para crentes quanto não crentes, tá? Por quê? Porque todas as pessoas que não são salvas, desde Adão, Adão foi salvo, mas desde a época de Adão até o final dos tempos, todas vão estar comparecendo aqui. Mas, pastor, vai ter algum que é salvo, que vai estar ali no juízo final? Sim. Quem? Todos os que estiverem vivendo no milênio, tá? Ou seja, o camarada passou pela tribulação, ele entrou no milênio. Ele entrou no milênio porque ele se converteu, aceitou Jesus como Messias e ele está lá. Então ele vai casar, vai ter filhos e o milênio vai proliferar muita gente. Né? Vai ter muita gente que vai nascer, vai viver muitos anos, mas as pessoas vão morrer também. E quando morrerem, elas vão aguardar esse julgamento do trono branco. Por isso que no juízo final vai ter pessoas salvas e perdidas. Os salvos serão todos os que tiverem vivido no milênio, porque os anteriores, todos os outros salvos, já compareceram perante o tribunal de Cristo. Tá bom? Vamos lá, Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos que dormem, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror. Ou seja, ele está dizendo que alguns ressuscitam para a salvação, outros ressuscitam para o julgamento. João, capítulo 5, 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vocês percebem? Uma ressurreição é para a vida. A outra ressurreição é para o julgamento, para o juízo. Então, a verdade, gente, é que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo ressuscitou da morte. E a Bíblia diz que ele é a primícia dos que vão ressuscitar, dos que dormem, né? Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. Outros ressuscitarão com ele. No arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 7 anos depois, os que morreram na tribulação ressuscitarão juntamente com todos os salvos do Velho Testamento. É Daniel 1 e 2, o texto que eu falei, né? O tribunal do trono branco, gente, a grande maioria vai se perder. Mas vai haver também aqueles que vão ser salvos, porque eles entraram no milênio, creram em Jesus e morreram. E não passaram pelo bimá de Cristo ou tribunal de Cristo. Tá bom? Eu quero falar do propósito do trono branco. Apocalipse 20, 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. O propósito, então, é julgar todas as obras que estão escritas no livro. Tá? Foram abertos os livros, plural, né, porque deve ter muita coisa para escrever ali, mas um livro, o livro da vida, foi aberto. Tá? Os mortos são julgados pelas obras. E aquele que está inscrito no livro da vida, mesmo que as suas obras tenham sido más, mas eles se arrependeram e creram em Jesus, eles não recebem a condenação, porque a condenação que era merecida para eles foi para Jesus. E pela graça eles serão salvos. Então, fica aqui claro, eu espero que muita gente que esteja me vendo já seja cristão. Mas se você não é, se você não entregou a vida para Jesus, eu quero dizer que somente Jesus pode nos salvar da condenação eterna. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Então, quem é o vencedor? Aquele que se manteve fiel a Jesus e creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse está no livro da vida e nunca o Senhor retirará do seu lugar ou do seu livro a vida dessa pessoa. Não é maravilhoso, querido, você saber que se você dependesse das suas obras, você estaria perdido definitivamente? Eu sinto um grande alívio, porque embora eu procure ser uma pessoa melhor a cada dia, ainda tem tantas coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Então, eu agradeço a Deus que não é pela minha capacidade, não é pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus como suficiente Salvador, saiba que um dia você vai encontrá-lo como seu juiz. Ou ele será para você o seu juiz ou o seu advogado. Hoje, nesse momento, ele já está à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Agora, para aqueles que rejeitam e não aceitam, saiba, você vai encontrá-lo como juiz. E como juiz, não terá apelação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou você crê em Jesus como seu Salvador, ou você jamais estará inscrito no livro da vida. E o resultado disso é a condenação eterna. Pense nisso. Busque ao Senhor e confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida, para ter vida eterna. Deus te abençoe.